Voltamos aqui para nossa live, para o nosso aulão de quinta, hoje aqui no Instagram. E agora a gente vai dar continuidade para as indicações de livro. Tô só esperando o pessoal voltar, tá bom? Aí, tá voltando. Tá voltando, pessoal. Só dá um segundinho pro pessoal terminar de voltar. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, né? Poupar a garganta. Isso aí, voltamos. Ah, isso aí, ó. Tô aqui. O pessoal tá voltando, acho que já voltou quase todo mundo. Vamos lá. Aí, vamos lá? Posso falar dele? Tá bom. É isso aqui, gente. Esse livrinho aqui, ele se chama Mais Esperto que o Diabo, tá bom? E aí, esse livro aqui, ele fala de como, né, a gente tem aqueles pensamentos que levam a gente para baixo, né? Esses pensamentos que colocam a gente, impedem a nossa evolução. E é isso que ele chama do diabo, né? Que impedem a nossa evolução. E aí ele vai conversando, né? Para entender, como se fosse uma entrevista, né? Uma entrevista com o diabo. E aí ele vai conversando e vendo como que esses pensamentos operam na nossa mente, como se fosse um bate-papo mesmo, né? Ele vê como que esses pensamentos operam na nossa mente. E isso é muito importante para quê? Pra gente reconhecer esses pensamentos como ele vem e saber lidar com eles, né? Então eu recomendo sim esse livrinho aqui, piquitito, mas tem o grande também, lógico, Mais Esperto que o Diabo. Olha só, agora eu vou indicar um livro que é de uma estudiosa que ela fala sobre como que a gente consegue, né? O que faz uma pessoa conseguir resultado na vida. Conseguir permanecer numa atividade tempo suficiente para alcançar resultado. E ela fala aqui, ó, e o nome desse livro é a Angela Duckworth. Garra, o poder da paixão e da perseverança, tá? Garra, o nome do livro, tá? O poder da paixão e da perseverança. Desculpa, gente. Esse livro aqui, ela estuda o sucesso, tá? As pessoas que têm sucesso nas suas áreas. Então, assim, uma pessoa que tem uma vida acadêmica, sucesso na vida acadêmica, ou sucesso, sei lá, como empresário, como qualquer coisa. E aí, ela tem um TEDx, gente, dá pra vocês verem a palestra dela no TEDx, tá? E aí, assistam lá, ela fala, lá no TEDx foi traduzido como Gana, tá? Mas aí é o livro Garra. Eu recomendo que vocês assistam aí, ó, tá? Tem gente me ajudando, escrevendo aí. Muito bem, gente. Isso mesmo. Então, eu recomendo que vocês leiam esse livro se tiverem interesse. Lógico, eu falei pra vocês, né? Façam o que tem sentido pra vocês. E aqui ela explica, né, o poder da garra nos nossos resultados pra gente alcançar o que a gente quer na vida. E ela passa anos e anos estudando. E aí, uma das coisas que ela fala que resulta em garra é o quê? O mindset. E foi ela mesma que falou que o que resulta na garra aqui é o mindset. Mindset, a nova psicologia do sucesso é da Carol Dweck, tá? Ela fala pra gente que existem dois tipos de pensamentos, tá? Que é o pensamento fixo, né? A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Lembram que eu falei para vocês que a mentalidade de crescimento é muito importante? Então, aqui ela explica a mentalidade de crescimento, a mentalidade fixa e por que a mentalidade de crescimento é o que nos faz avançar na vida. E além disso, ela dá muitos exemplos. Teve, gente, uma vez que eu fiz um aulão aqui,
um aulão de quinta falando de 2 páginas desse livro apenas, para vocês verem o quanto tem de conteúdo importante aqui. E a parte que eu falei são de frases que a gente fala para as crianças e que a gente acha que tá fazendo um elogio, que tá fazendo alguma coisa, mas na verdade a gente está incentivando o mindset fixo e não o mindset de crescimento. Então aqui tem orientações para como a gente vai lidar com as crianças também, como que a gente vai fazer, né? A gente tem livro de todo jeito aqui, tá? Agora, gente, é o seguinte, eu gosto de me desenvolver também através das histórias das pessoas, tá? Eu gosto muito, tem gente que chega pra dar uma aula pra gente de alguma coisa, sabe? Mas você não sabe se aquilo que ela tá falando realmente ela vivenciou, se ela experimentou, mas quando você vê uma pessoa que vivenciou, que experimentou, como que ele superou os desafios, como que ele fez as coisas acontecerem, então é muito legal a gente aprende muito. A gente aprende muito com a história de vida das pessoas, o que elas fizeram para superar seus desafios. E eu tenho um livro aqui que eu, inclusive, não li todo, né? Porque ele também, você não precisa ler ele todo. Você pode saltar, ler em partes, porque aqui tem várias coisas. Esse livro aqui se chama Ferramentas dos Titãs. As estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elites, do Tim Ferriss. O Tim Ferriss, ele tem um podcast lá nos Estados Unidos. E ele entrevista pessoas que têm alta performance. E o que ele fez? Ele busca saber, né, da história, o que essas pessoas fizeram, o que elas comem, como que elas organizam a rotina delas, como que elas, sei lá, como que elas fazem as coisas, né? Como que elas lidam com o desafio, como que elas cuidam da saúde, como que elas cuidam do bem-estar delas, da rotina de trabalho mesmo, como que elas fazem para serem produtivas. Então, ele faz essas perguntas para as pessoas, os livros que essas pessoas leem, o que elas assistem, ele pergunta tudo isso para as pessoas. E aí ele compilou essas várias histórias. Então, assim, muitas pessoas têm aqui suas histórias, sabe? Atletas, atores, todas as pessoas que têm, assim, uma performance que chama atenção, ele entrevistou e ele compilou aqui, olha, vocês veem que é um livro bem grandinho, né? E aqui então, assim, se você quer ver só na parte da saúde, então você vai lá, ele tem uma parte que fala só de saúde. Então, se você quer ver, sei lá, de produtividade, você vai lá, vai ter uma parte falando disso. Se você quer indicação de livros, tem uma parte aqui que fala só de indicação de livros. Então, assim, é muito legal ter esse livro aqui. Não é pra você ler todo o livro, não é isso. Mas, sei lá, eu gosto de, sei lá, livros selecionados e recomendados, tá vendo? Aí tem aqui, tudo, gente, tem tudo aqui. Tudo que você quer saber das pessoas tem aqui, tá? E aí é muito legal a gente saber isso, porque as pessoas, Phil Living, e aí ela aqui fala sobre tipos de humor. Aqui, Seth Godin, ele é um autor muito legal, ele fala sobre negócios, tá? Esse autor aqui, e aí ele foi entrevistado também, fala dos resultados dele, fala como que ele faz o que ele faz, como que ele alcança os resultados, e muitas pessoas famosas aqui que vocês vão reconhecer também, tá? Então, esse daqui vale porque é muito... livro para consulta, isso mesmo. Para você ter, para você ficar consultando, é muito legal. Agora, esse livro aqui, eu gosto muito. Inclusive, na escola dos meus filhos, tem um projeto que se repete ano após ano em todo o ensino fundamental, chamado O Líder em Mim, tá? Que trabalha a liderança, a autoliderança, desde as crianças pequenininhas até... Eles têm apostila, tem tudo. E todo esse material, todo esse trabalho que a escola faz ao longo do ano todo, todos os anos, é baseado nesse livro aqui, olha. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Esse livro aqui, você quer ser uma pessoa altamente eficaz, acredito eu. E aí, deixa eu ver, Stephen Covey, ele pesquisou sobre os hábitos fundamentais, né, que essas pessoas que são eficazes mesmo, o que elas têm. E aí tem aqui os 7 hábitos, mas aí é legal você ler. Então, as crianças lá na escola, né, dos meus filhos, eles todos
durante o ano eles trabalham esses 7 hábitos todos os anos. E aí vai mudando a forma como a escola da minha filha usa o Líder em Mim. O Líder em Mim é um projeto muito legal, tá? E aí eles vão o ano todo trabalhando essas habilidades, esses hábitos aqui, tá? E aí eu acho que vale a pena também a gente buscar trabalhar na gente também, né? Muito bacana. Aqui tá um livro que eu vou citar pra vocês, e esse livro aqui é de uma amiga minha, tá? Inclusive, essa minha amiga, ela tem uma aula, ela tem uma entrevista que eu fiz com ela, uma entrevista de 1 hora, que eu coloquei no curso Mais Psicopedagogia. Quem faz o Mais Psicopedagogia tem acesso a essa aula, tá? Que é a Michelle Leles. Michelle Leles. Esse aqui se chama Etiqueta Profissional, como se comportar no ambiente empresarial. Gente, as dicas que ela dá aqui são dicas para você se comportar em todos os lugares. Ah lá, o líder em mim também trabalhar na escola do meu filho, que legal, tá? Então, gente, essas dicas aqui que a Michelle dá nesse livro aqui são, assim, coisas fundamentais pra gente ter de comportamento pra nossa vida mesmo. Então, ela fala de coisas básicas que muitas vezes as pessoas se descuidam, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, Etiqueta Profissional é o livro dela. Como se comportar em um ambiente empresarial, tá bom? Então, aqui... Isso, aqui, ó. Então, aqui tá legal, né? Vocês viram aqui. É o da Michelle. Quem aí é meu aluno e já assistiu a entrevista com ela? Coloquem aí. Já tá lá na plataforma, tá? Deixa a lista de livros no feed. Eu não vou deixar no feed, não. Eu vou colocar lá no Telegram, tá bom? Já tá combinado. Coloquei lá pra vocês. Gente, aí tem esse livro aqui que é o meu queridinho. Olha só, todo marcadinho aqui. Por quê? Lá, Sandra, essa live... que legal, gente. Lá, ó, ela já assistiu, ó. Já assistiu a entrevista com a Michelle e amor. Que legal, gente. Lá, ainda não. Então assiste lá, Denise. Esse aqui, gente, é um dos livros meus queridinhos para desenvolvimento pessoal, que é O Poder do Hábito, tá? O Líder em Mim também serve para educação infantil, eu não sei, porque os meus filhos começaram a estudar nessa escola já no ensino fundamental, tá? Então, olha só, O Poder do Hábito é um livro que ensina como nós podemos construir hábitos pra gente mesmo. Então, a gente começa a criar, a gente entende como os hábitos se formam. Muitas vezes, a gente é cheio de hábitos. Todos nós somos cheios de hábitos. Mas a gente faz isso, o hábito ele é tão no automático que você nem percebe. Mas se você aprende se você aprende como se formam os hábitos, como que eles funcionam, você consegue modificar os seus hábitos. E aqui ele fala pra gente como que a gente pode modificar os nossos hábitos e transformar hábitos que não são nem tão não positivos, né, que não são positivos pra gente, em hábitos que são positivos, que vão fazer a gente crescer. Então, sei lá, talvez você não tenha o hábito da leitura, você pode conseguir modificar isso e construir pra você, criar pra você esse hábito da leitura, tá bom? Então, aqui só um exemplo, né? O hábito da atividade física e tal. Ele explica como funciona o loop do hábito, muito legal. Gente, vamos botar uma pilha aqui de modo que não saia. Agora, lembram que eu falei pra vocês da comunicação, da escuta? Então, ele é muito importante a gente desenvolver, né? Já falei de alguns livros aqui, vou citar vários outros aqui. Inclusive, vou citar porque eles estavam mais perto de mim, mais à mão, estão ficando aqui em cima, porque são a temática que eu tô mais estudando no momento, que é uma coisa que eu tô tentando me melhorar, tá bom? Lá, comprei também diretamente, muito bom. Então, olha só, esse livro aqui é O Palhaço e o Psicanalista. Eu já fiz um aulão sobre ele, tá? Tem um aulão de quinta só sobre ele, vocês já podem depois assistirem o aulão de quinta sobre o Palhaço e o Psicanalista. Esse livro aqui, ele fala, gente, sobre a escuta. Como que a gente pode melhorar a nossa escuta? Então, olha só, como escutar os outros pode transformar vidas. Então, gente, olha, vale muito a pena esse livro aqui, tá bom? Isso aí.
Ó, a pilha só tá crescendo aqui atrás. Agora eu falei pra vocês que eu tô trabalhando em melhorar a minha comunicação, né? E por isso tem vários livros que trabalham isso aqui, tá? Porque são os materiais que eu tô estudando agora no momento. E a comunicação envolve a escrita, envolve a fala, porque quando você escreve melhor, você fala melhor, envolve leitura, envolve todas essas coisas. E aqui eu peguei esse livro aqui do Stephen King, que se chama Sobre a Escrita, a Arte em Memórias, tá? Ele conta como que é o processo dele de escrita, tá bom? Aí tem dicas, o que é escrita, tem várias coisas aqui importantes, tá? São muito importantes, eu já dei uma olhada geral no livro, mas esse daqui eu ainda não estudei profundamente não, tá bom? Mas eu já digo que é muito bom, tá? Eu ainda só não me debrucei muito sobre ele, não, mas é lógico que eu vou indicar porque, assim, gente, ele sabe sobre comunicação. Stephen King é um autor muito, muito, muito famoso. Ele fala de forma clara. Os livros dele são muito claros, tanto que vários livros dele são filmes, né? Então, assim, sei lá, todo mundo já deve ter assistido um filme que é baseado numa obra do Stephen King, que é O Iluminado, Ai, gente, It, a Coisa, né, também é dele. Teve um que saiu no cinema no passado, que eu nem me lembro. Ah, gente, Ai, tô tentando lembrar os nomes aqui, tá me falhando a memória, né? Mas, assim, são vários filmes que são baseados nos livros dele. Então, sobre escrita, sobre uma linguagem clara, né, que impacta, ele sabe. Então, se ele sabe das coisas, eu vou aprender com ele. Olha, gente, livro é a forma... Por isso que eu falei pra vocês que a gente tem que ser autodidata. Livro é a forma mais barata de você ter acesso aos melhores professores, tá? Então, aqui você vai ter acesso aos melhores professores do mundo. Stephen King. Quando você vai poder ter uma aula, um curso aqui com Stephen King, né? E aqui eu vou falar de outro, tá? Também sobre linguagem, sobre clareza na comunicação, sobre escrita. Isso aqui é muito importante. Talvez ele seja um pouquinho técnico, não dê para todo mundo, mas eu recomendo que faça esforço, porque se você se esforçar, né? Se você tem um mindset de crescimento, você vai com certeza conseguir ter, sim, esse entendimento, essa clareza, tá bom? Eu já reli, tô estudando e assim você vai. O Robert McKee, ele é um cara que ele ensina sobre roteiro, tá? Para roteiristas. Então, assim, você vai... e, assim, sobre vários roteiros famosos de Hollywood. Vários roteiristas estudaram com ele. Ele dá curso, né, para essas pessoas. E aí, o que acontece? Ele colocou o conteúdo dele, gente, do curso dele, num livro. E aqui está o livro. O livro se chama Story. Substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. Agora me digam uma coisa, a nossa fala, a nossa conversa, as histórias que a gente conta, não são um roteiro? Eu enxergo dessa forma, né? Se a gente conseguir mentalmente organizar um roteiro, a nossa comunicação vai ser muito mais clara. Se você quer escrever um texto, quer escrever bons posts para colocar no seu Instagram, se você tem um blog, sei lá, sabe? Você com certeza vai melhorar essa sua habilidade se você estudar sobre isso, se dedicar. Pode ser que você não leia story, mas talvez você leia sobre escrita, talvez você leia uma outra coisa que eu vou mostrar aqui pra você, e aí você vai conseguir ir melhorando suas habilidades. Mas é lógico, faça aí coisas que têm sentido. Aqui tá escrito, gente, alguns roteiristas, né, filmes que roteiristas que são alunos dele, que os alunos deles fizeram, olha. Um peixe chamado Wanda, Friends, o roteirista de Friends foi aluno dele, Frasier, Seinfeld, que é uma série famosa, CSI, ER, que é o plantão médico que a gente viu aqui, né? O Senhor dos Anéis, olha só, Shrek, Despedida em Las Vegas, Arquivo X, Monty Python e o Cálice Sagrado, o Franco Atirador, King Kong, Resgate do Soldado Ryan, amo esse filme, e o Show de Truman. Todos esses foram pessoas que aprenderam com ele. Se eles aprenderam, a gente pode aprender um pouquinho também, vocês não acham, não? Eu acho, né? Gente, qualquer coisa a gente pode aprender, tá? Não se limitem. Se você tiver limitação quanto à sua certeza de que você pode aprender qualquer coisa,
você não tá congruente com a sua carreira na educação, na aprendizagem, no desenvolvimento. Porque a premissa principal é que você é capaz de aprender qualquer coisa, tá bom? Estão gostando das indicações, gente? Coloquem aí pra mim, pra eu saber, tá bom? Coloquem aí pra eu saber se vocês estão gostando. Agora, eu fiz uma live, um aulão também sobre esse assunto aqui, gente. Dessa que eu... escrevi um texto no blog, isso aí, olha. Então, pra você vai ser importante essa indicação. Eu fiz uma live falando sobre criatividade. E aí, como referência para essa live, eu usei esse livro aqui, ó, Grande Magia. Esse livro é muito incrível, eu achei muito legal a linguagem, o jeito que ela fala, sabe? Achei muito rico. Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert. Gente, essa aqui é a autora de Comer, Rezar e Amar, tá? E aí ela tem livros de ficção e também de não ficção. Esse daqui é de não ficção. Ele fala sobre criatividade, tá bom? Então, como que você mantém a sua criatividade? Como que você se mantém produtivo, mesmo em dias que você não tá muito ruim, né? Então, aqui ela fala bastante sobre isso e eu recomendo que vocês, se tiverem interesse, se quiserem melhorar nessa habilidade, que vocês vejam esse livro. Olha a pilha aqui atrás, gente. Agora, teve bastante gente aí falando sobre... Teve bastante gente aí falando que precisava melhorar a oratória, né? Aqueles livros ali, eles ajudam na oratória. Agora eu vou pegar uma específico. Eles ajudam, né, no nosso texto, na nossa criação do conteúdo que a gente vai falar. Esses livros aqui todos ajudam. Agora eu vou falar para vocês um livro que é específico para a oratória mesmo, para você falar em público, tá bom? Que é esse aqui, olha. TED Talks. O guia oficial do TED para falar em público, que é do Chris Anderson, que é o presidente do TED, tá? Ele fez aqui um guia pra gente falar em público, tá? Muito bacana mesmo, pra gente desenvolver essa habilidade. Vale bem a pena ter esse livro. Gente, não precisa ler todos de uma vez, não, tá? Folheia vê um tema importante, vai trocando e é assim mesmo. Agora, quando ele te pega... Você também não solta dele, não. Vai até o fim, tá? Tem vários... Aí eu vou citar alguns aqui depois, gente, estão na lista, mas eu li ali, como eu falei pra vocês, eu li no Kindle, tá? Agora eu vou citar alguns livros que são literários, mas eu, gente, acredito que pra você desenvolver empatia, não adianta você pegar um livro... esse livro aqui fala de empatia. Deixa eu ler aqui. E aí explica o que é empatia... Sabe? O que tá por trás da empatia? Não. Sabe? Tudo bem, a gente lê, tenta entender e tal. Mas aí, pra gente melhorar nessa habilidade de empatia, que 100% a gente nunca vai ter, como eu expliquei, pra gente melhorar nessa habilidade de empatia, é bom a gente ter uma oportunidade de penetrar na mente das pessoas, entender o que elas estão sentindo, né? E além de a gente ler histórias de pessoas, como é aquele ali, o Ferramenta de Titãs, eu recomendo literatura. A gente desenvolve muito com literatura. Vou mostrar aqui pra vocês o livro que, pra mim, foi o que mais me fez entender sobre o ser humano, tá? Como funciona a mente humana, tá? E é um livro de ficção, né? É um livro de ficção. E eu recomendo, olha, vocês sabem que eu gosto muito, aqui tem vários livros de ficção, ali em cima também ficam vários, né? Pra cima da estante lá, eu gosto muito de ficção, eu gosto muito de... livro literário mesmo, porque eu acho que, principalmente se for escrito em primeira pessoa, a gente consegue mergulhar na mente da pessoa, ver como aquele fluxo de consciência é muito rico. E agora eu vou falar para vocês o livro que, nesse entendimento do ser humano, como que um dos livros que eu acredito que mais me cativou, assim, que mais me fez aprender sobre o ser humano, assim, sobre pensamento, sobre como as coisas acontecem, né, na mente das pessoas. Olha só, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é Crime e Castigo, que se chama, tá? Então, olha só, ele é muito importante. Eu gostei desse livro pra gente aprender sobre a consciência
a nossa própria consciência, porque ele é um livro todo escrito, lógico, em primeira pessoa, então você tá dentro do pensamento dele ali. E agora você pensa, olha, imagine uma pessoa que cometeu um crime perfeito e ninguém descobriu o crime, né? Mas aquele pensamento o atormenta, aquelas coisas, né? A consciência o atormenta. Então, o crime foi perfeito, as pessoas não descobriram, as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, mas a consciência da pessoa não, né? Se passa muita coisa e você vê tanta. É muito incrível, gente, você dentro da mente da pessoa vendo o que está acontecendo. E aí, é isso que a gente vê aqui. E a consciência dele o atormenta tanto que ele se entrega, mesmo tendo cometido o crime perfeito. Olha, então, esse livro aqui foi um dos que eu acredito, assim, bem... que faz a gente estar na mente da pessoa, e eu acho que é muito mais fácil a gente sentir empatia ou se aproximar do que a gente chama de empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, quando a gente lê um livro desse aqui, do que quando a gente lê um livro que explica o que é empatia, tá bom? Outro livro que eu gostei também literário, né, de literatura também, que me fez entender bastante sobre o tédio, sobre o que uma pessoa é capaz de fazer para fugir do tédio, né? Como aqui no interior a gente fala, né, cabeça vazia, oficina do diabo. E aí esse livro aqui, ele também me ajudou a entender essas coisas, de como é importante a mente estar em atividade, de várias outras coisas que são importantes, né? Aqui, que é esse aqui, ó, Madame Bovary, tá? Esse é um livro também muito importante, eu não sei, eu acho que é assim, da literatura universal, e eu acredito que vale muito a pena a gente ler esse livro aqui. Essa edição aqui é muito linda, olha que bonita, gente, muito linda, né? É uma edição muito linda, e ele conta a história de uma mulher que tem uma vida que segue um roteiro perfeitinho, e a gente imagina, né, quando a gente segue o roteirinho, não parece, a gente tem a impressão de que a gente vai ser feliz, né, mas muitas vezes não encontra a felicidade seguindo o roteiro, e aí a gente cai naquele tédio, naquela coisa. Então eu recomendo esse daqui, tá, gente? Pra quem quiser aprender um pouco sobre esses sentimentos. Outro que eu recomendo também, às vezes a gente vê as pessoas se afundando, muitas vezes a gente julga, né, vê as pessoas se afundando nos vícios, vê as pessoas em hábitos, né, que não são positivos e se afundam naquilo. E eu recomendo para isso esse livro aqui, que é do Dostoiévski também, que se chama, um livro fininho, olha, pequenininho, vocês vão ler numa sentada só. Esse aqui se chama Um Jogador. Tem uma outra versão que eu até dei para minha irmã, que se chama O Jogador. É uma outra, acho que é a editora Pocket, LPIM, que é especializada em Pocket, né? E aí eu comprei esse daqui e dei o outro pra ela. Esse se chama Um Jogador. E aí eu recomendo também pra entender, né? Porque as pessoas vão fazendo coisas que não estão adequadas, que não são legais pra elas, que não são positivas, mas elas vão se afundando. Elas vão se afundando naquilo, elas arrumam justificativas pra fazer o que elas fazem. E às vezes não precisa ser nenhum vício, porque aqui é uma coisa extrema, né? Um vício em jogo, talvez. Mas você pode também ter um vício, sei lá, em comida, em comer porcaria, né? Mas, e aí você justifica, é só um pouquinho, eu vou comer agora e tal, mas não tem problema, só que aí você fica fazendo isso todo dia, e isso vai prejudicando sua vida, lógico. Então, olha só, eu recomendo esse daqui, tá? Um Jogador. Como você faz para comprar tantos livros? Eu vou comprando aos poucos, gente. Isso aqui, assim, os meus livros, eu tenho vários ali, são ao longo de muito tempo, tá? Eu não vou lá e compro tudo de uma vez, não, tá bom? Mas esse daqui eu li, eu tava na escola ainda, e depois eu comprei um pequenininho pra mim, aí eu comprei dessa editora 34, que são as melhores. Aí agora que eu sou adulta, tô realizando a vontade, né, de antes. Vou falar agora outro. No sebo deve encontrar coisas boas enquanto. Sim, e esses aqui são só alguns que eu tô citando, né? Mas é lógico que na literatura, gente, tem muita coisa. Olha, eu poderia falar de todos esses aqui. Olha ali, gente, é o primeiro ali, Corcunda de Notre Dame. Vocês sabem, olha, o Corcunda de Notre Dame, ele tem uma deficiência. Vocês sabem
o sofrimento da pessoa que tem uma deficiência, que acredita ser horrível e monstruosa também por ter essa deficiência e todas as coisas que acontecem, né? Então, assim, a gente se coloca no lugar do outro. A literatura é o que mais ajuda a fazer isso, na minha opinião. Além de vivenciar, né? Quando você vive, você, lógico, você tá na sua própria pele, mas também a literatura é uma coisa que mais ajuda, tá? E então aqui, olha, ali tem, sei lá, Robin Hood, né? O que se passa na mente, e assim vai, gente, o Conde de Monte Cristo, gente, nossa, aprende-se muito, o Lobo do Mar, lindo, né, muito bacana. Então aqui, gente, eu vou indicar um outro que ele também fala sobre o tédio, sabe, ele fala sobre o tédio, ele fala sobre ambição também, ele fala o que a pessoa é capaz de fazer para se livrar de uma situação em que ela tá estagnada, como eu falei para vocês, né? Quem tá parado tá morrendo. Então, assim, as coisas mais terríveis, né, que o ser humano é capaz de fazer por um sentimento que ele tem, assim, de não fazer nada, né? Então, aqui é Lady Macbeth, do distrito de Mizensky, tá bom? É do Nikolai Leskov. Vocês podem ver que eu gosto muito de literatura russa, né? E olha só, gente, pequenininho. Olha, vocês vão ler também numa sentada só. Muito legal, tá bom? Ah lá, Zygmunt Bauman. Eu sei que ele tem coisas maravilhosas, mas eu ainda não li, gente. Tá, ó, aqui. Outro que também fala bastante de vaidade, pra gente estar na pele também, pra gente sentir isso, de vaidade, de tantos sentimentos, né, das pessoas, de aparências, de como às vezes as pessoas fazem coisas, porque assim, lógico que nos livros eles mostram situações extremas, mas a gente trazendo para o nosso cotidiano, né, o que a gente é capaz de fazer para não parecer para o outro alguma coisa, né? O que a gente seria capaz de fazer para não... Deixa eu pegar aqui, porque eu escutei vocês falando. Lady Macbeth, do distrito de Mizensky. Esse aqui, ó. Mas vai ficar, gente. Podem ficar tranquilos, tá lá no Telegram, tá? Esse livrinho aqui, eu tô até com um xodózinho com ele. Que bonitinho que ele é, o tamanhozinho. Essa aqui é a jacket dele. Mas ele aqui. Esse aqui, eu tenho esse livro, uma edição antiga, da época que a gente escrevia pod com acento circunflexo, lá da década de 70, da editora Abril, uma coleção linda. Eu tenho ele, desse antigo. Mas eu trouxe esse daqui de uma viagem a Portugal, porque a livraria, a própria livraria faz essas edições lindinhas. Eu trouxe dois, inclusive. Trouxe um do Edgar Allan Poe, que eles fazem. Então, olha que bonitinho, gente, que fofo, que capricho. Corte douradinho, é um tesouro, né, pra gente trazer. Então, eu trouxe esse. Um dia eu mostro toda a estante, tá, gente? Tudo que eu tenho, se vocês quiserem. Mas hoje, né, mas não vou mostrar hoje, porque foge ao tema. Então, eu trouxe esse da Livraria Lelo, que é a livraria que inspirou a J.K. Rowling do Harry Potter, né? Então, eu trouxe esse aqui. Esse aqui é o Retrato de Dorian Gray, tá? Esse livro aqui, ele fala muito sobre vaidade, né? Uma vaidade bem negativa mesmo. O que a gente é capaz de fazer para manter as aparências? O quanto vale, né? O que a gente ganha e o quanto vale que a gente parecer para as outras pessoas, o julgamento das outras pessoas. O que esse julgamento vale pra gente? Então, esse daqui é um livro muito importante, legal. Eu acho ele muito bacana para você fazer essa reflexão, tá, gente? Se vocês quiserem, eu posso um dia mostrar aqui a minha estante toda, né? Tem mais lá para cima, tem lá dentro da casa também. Posso mostrar para vocês, tá bom? Agora vocês deram algumas indicações. Ó, o Monge Executivo é o último que terminei essa semana, maravilhoso, sobre relacionamentos diversos além de liderança. O Monge Executivo, ele fala sobre isso mesmo, liderança, né? Qual que não entendi? Lady Macbeth? Aqui, ó. Lady Macbeth, do distrito de Mizensky. Mas eu vou colocar lá no Telegram.
O Conde de Monte Cristo, isso aí, né? Ah, tem gente me indicando aqui o Zygmunt Bauman. Eu sei que ele tem vários livros aí com líquido, né? Tempos líquidos, amor líquido e assim vai. Conde de Monte Cristo, história de superação. Quem sofre com insônia, o livro é melhor companheiro para ser parceiro. Ah, muito bom, muito bom. Gosto do livro físico, eu gosto dos dois, gente. Gosto do físico e do outro. Agora eu vou falar aqui alguns que pode ser que eu não falei. Eu indico também para essa questão da empatia o Passarinha. Passarinha é muito legal porque a criança de 10 anos, ele é na primeira pessoa, então na linguagem da criança, e ela tem 10 anos e ela tem a síndrome de Asperger. Então, você tá dentro da cabeça da pessoa que tem o transtorno, como que ela entende, como que ela interpreta, como que ela tá vivendo a situação, passa por uma situação difícil, e aí como que ela entende, né, com essa situação toda que ela tá vivendo. Deixa eu ver outro que eu não falei aqui. A Diferença Invisível, também tenho aqui também esse livro, A Diferença Invisível. Ele é em quadrinhos, e ele é uma história real, muito bacana, de uma moça com 27 anos que descobre que tem a síndrome de Asperger, né? Que é o autismo leve. E ela só foi descobrir com 27 anos. Já trabalhava, tinha namorado, tinha uma vida, tinha tudo. E aí descobriu que tinha o transtorno, né? Que tinha TEA. Muito, muito bacana esse livro, gente. Ele é em quadrinhos. Eu li, assim, em 1 hora. Tá? Sentei ali no sofazinho, que vocês não veem agora. Sentei ali em 1 hora, tá bom? Rapidinho eu li. Outro muito importante, muito interessante, para vocês entenderem sobre ansiedade. Amei. Esse eu li em e-book. Também li em e-book. Tartarugas até lá embaixo, tá? O Tartarugas até lá embaixo, ele fala de uma pessoa que tem toque, que tem ansiedade, tem toque. E aí, ele é em primeira pessoa também. Então, você tá na mente da pessoa e, ai, gente, dá até um pouco de nervoso a pessoa lá se machucando, né, com aquele toque, vê que se machuca e tal. E as situações que causam ansiedade nessa pessoa vão acontecendo e aí vai, tá bom? Então, também a gente tem aí esse Tartarugas até lá embaixo, e é um livro para jovem, tá? Muito legal. Já falei o retrato de Dorian Gray. Deixa eu ver se tem algum. Um outro livro que eu tenho em e-book também, que também para ajudar a linguagem, a fala, se chama Story Brand, que é pra gente melhorar a nossa comunicação. Ele é mais voltado para negócios, mas é a vida, né, gente? Ele serve para qualquer coisa. Você pode, assim como eu vejo a literatura e vejo que me ajuda na vida, ele também vai ajudar, tá bom? Lá, tô amando o curso mais psicopedagogia, que legal. Sobre escrita já falei. Deixa eu ver se tem mais aqui. Outro que eu tô lendo em e-book também, inclusive eu vou fazer um curso presencial com a autora dele, é o Como Se Encontrar na Escrita, que é da Ana Holanda. É também para melhorar a coisa. Para melhorar a nossa escrita, né? Aqui, olha, a Lu tá indicando muito legal, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Gente, é incrível. Recomendo também que vocês leiam. Muito bem lembrado, Lu. Esse livro é muito bacana, porque assim, ela fala na linguagem dela, sabe? E a gente se vê ali na situação. Meu filho tá lendo pra escola, Tartarugas até lá embaixo. Muito legal, Leila. Bacana. Então, a Ana Holanda, ela tem Como Se Encontrar na Escrita, esse livro muito bacana também, tá? Caminho. Eu citei A Grande Magia, mas como eu estou lendo em e-book também, O Caminho do Artista. Ele também ele é como se fosse um curso de 12 semanas, e nessas 12 semanas, toda semana você tem uma tarefa para ser cumprida. Então, ele é para você se desenvolver mesmo, para você desenvolver a sua arte, a sua criatividade, o seu trabalho. Vale muito a pena, tá? Super recomendo para vocês. Ele se chama O Caminho do Artista. Sobre mentalidade, né? A gente já falou do Garra, tal, do Mais Esperto que o Diabo. Deixa eu ver se tem mais. Muito importante. Essencialismo. Ele fala sobre minimalismo, gente. E eu acredito que a resposta para... Não existe... Eu acho que tudo que é complexo tem um jeito mais simples de ser explicado.
tudo que, sei lá, coisas, né? Muitas coisas, elas confundem a nossa cabeça, geram ruído. Poucas coisas nos dão mais clareza. Então, esse livro que fala do minimalismo, eu gostei bastante e ele se chama Essencialismo, tá bom? Muito bom também. Outro caso que é bem interessante, esse livro é estudado em cursos de direito, eu também li em e-book, é O Caso dos Exploradores de Caverna. Gente, é um livro pequenininho, você também vai ler assim, deve ser assim, ó, desse tamanhozinho aqui. Eu li em e-book, então foi super rápido, que a gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente lê no leitor digital é muito mais rápido, tá? Mas, gente, esse livro, O Caso dos Exploradores de Caverna, ele nos coloca em um dilema, sabe? As situações acontecem e ali você tá no meio de um julgamento de algumas pessoas que tiveram que fazer algumas coisas terríveis para sobreviver. E aí, sem o apoio de ninguém, né? E aí você condenaria ou não condenaria essas pessoas? E aí você fica naquele dilema. E só no final, lógico, você vai saber o que acontece com essas pessoas. Mas aí você mesmo fica pensando, gente, nessa situação, o que eu faria? Eu teria feito o mesmo que elas ou não teria? Então é muito legal também a gente se colocar nessas situações, né? Pra gente pensar. Outro que também eu tenho em e-book, mas eu não tenho físico, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, tá? Esse livro é incrível, gente. Esse livro é maravilhoso, ele fala sobre vulnerabilidade. Lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa se expor, a gente aprende um pouquinho, mas a gente erra, mas a gente vai lá e faz? A Brené Brown, ela fala sobre isso, sobre vulnerabilidade. E, inclusive, eu quero que vocês podem pegar essa dica aí, não tá aqui na minha anotação, não. Peguem essa dica aí, assistam o documentário, a palestra da Brené Brown que tem no Netflix, tá? Eu já indiquei. Coloca só Brené Brown, o nome dela, e aí vocês vão ver lá a palestra dela. Ela fala sobre vulnerabilidade, muito importante, muito bacana, tá bom? Gente, livro em PDF não é legal, é pirataria mesmo, gente, tá? Quando a gente pega o livro em PDF, a gente tá pegando do autor, né? A gente tá... o livro é a forma como o autor ganha dinheiro, né? Se você não pega... Se ele estiver na livraria, você não vai lá e pega da livraria sem pagar. É a mesma coisa os e-books, tá bom? Se você tá pegando, né, sem pagar. E olha que tem muitos de graça, tá? Entra na Amazon lá que tem muito livro grátis lá pra vocês. Assina agora que tá na promoção, 3 meses por R$2 cada um, vai dar R$6. 3 meses de Kindle Unlimited, que é um Kindle, que você pode pegar 10 livros ao mesmo tempo e lendo. Você vai lendo de 10 em 10, se você quiser. Olha só, 3 meses dá pra você ler muito livro por R$6, tá bom? Outra coisa, outro livro que eu não li todo, eu fui lendo em partes, depois eu cheguei a ler inteiro, mas eu acho que eu preciso estudar melhor esse livro, apesar que eu já dei aula sobre esse livro, eu já falei sobre esse livro, mas é um livro que a gente precisa estar sempre relendo para não esquecer daquilo que tá ali, porque muitas vezes a gente deixa as coisas atropelarem a gente, e isso é muito bom, a gente precisa sempre vigiar, né, o nosso próprio comportamento. E esse livro se chama A Única Coisa. Esse livro, A Única Coisa, ele fala sobre prioridades. Lembra que eu falei pra vocês que elencar prioridades é uma coisa importante? A Única Coisa fala sobre isso, sobre você ter aquela única coisa que você vai fazer no dia, que vai fazer seu dia valer a pena todos os dias, né? Aquela coisa assim, no seu trabalho, qual que é a única coisa que você vai fazer que vai te dar, né, que vai ser importante para o andamento de todas as coisas. Tati, você deveria escrever um livro. Ai, que coisa boa, né? Muito legal. Então, gente, ai, gente, até esqueci. Tá. Então, esse livro, A Única Coisa, ele é muito, muito, muito bacana, tá? E eu recomendo também para quem quer melhorar essa habilidade de eleger aí as prioridades. Eu recomendo assim, eu mostrei vários livros aqui, falei de alguns outros, citei outras coisas também, tá?
E aí, eu recomendo assim que vocês peguem para vocês aquilo que faz sentido para vocês, tá bom? Não, a gente não precisa de ler tudo e fazer tudo, né? Com certeza vocês têm muitos livros. Vocês já citaram aí vários livros que eu não li. Então, assim, por exemplo, o do Bauman, né? Eu já ouvi falar muito positivamente bem dele, muito bem dele. Mas eu nunca li, né? Mas, lógico, até quero ler, é uma inspiração pra mim, quero ler também, tá? São dicas que vocês deram aí. Mas, vocês têm que ver aí o que faz sentido pra vocês. Eu mostrei um monte de livros aqui, vocês não têm que ler esses livros, né? Vocês têm que pegar aquilo que faz sentido pra vocês, tá bom? Eu vou colocar a foto dessas minhas anotações aqui, tá? Lá, conforme eu prometi pra vocês, eu vou colocar aqui a foto dessas anotações lá no Telegram. Então, dá pra vocês pegarem aqui bastante coisa do que eu falei. Mas é muito importante, lógico, assistir a live, tá? Essa live tem 2 partes, vocês sabem, deve estar com quase 2, já vai dar 2 horas aqui, tá? Então, quem for assistir aí nas 24 horas, pode assistir aqui. Eu vou tentar baixar, colocar lá pra vocês no YouTube pra ficar disponível depois. Mas, mesmo assim, pra garantir, assistam aí dentro do horário dessas 24 horas pra garantir, tá bom? E aí, não deixe de pegar também o materialzinho, né? Que a foto, ó, a anotação é a foto que eu fiz dos meus rabiscos aqui, tá bom? Vocês vão ter a foto dos meus rabiscos, tá? Então, eu tirei essa foto aqui, das 3 páginas, né? São 3 páginas aqui que eu escrevi, ó. Tá? E coloco pra vocês. O que é Telegram? Gente, Telegram é como se fosse um WhatsApp, tá? Só que lá é melhor porque eu consigo colocar mais arquivos, consegue entrar muito mais pessoas, porque no Telegram não tem limite de pessoas pra entrar. No WhatsApp, a gente só pode ter 256 pessoas. No Telegram, não. Você pode colocar quantas pessoas vocês quiserem, é como se fosse um canal. Eu vou colocando todo o conteúdo lá pra vocês, tá? Coloquei o link da live, agora eu coloquei também coloco lá o material e vou colocando lá. Lá é muito mais fácil para eu colocar. Além disso, eu sempre mando um áudio, um videozinho para vocês lá e vamos comunicando com vocês lá. Sempre que eu peço orientação, algum conteúdo, gente, isso, aquilo, eu coloco uma enquete lá para vocês. Então é muito bacana. Vocês têm que baixar o aplicativo do aplicativo Telegram. Do mesmo jeito que vocês colocaram o aplicativo WhatsApp para vocês, vocês podem baixar o aplicativo Telegram. E aí depois vocês clicam no link, que tem o link na bio, onde vai abrir um menu para vocês e vai abrir ir para o canal Telegram. Aí você clica lá e aí você vai pro meu canal do Telegram, tá bom? E lá vão estar as fotinhas aqui das minhas anotações. Além disso, vocês vão ver tudo que tá para cima, tá? As outras coisas que eu já tinha colocado, anotações de outras lives, tudo tá lá, tá bom? Deixei disponível pra vocês. Tô com saudade, gente, de fazer aquelas lives, meu quadro tá até aqui, ó, o papel aqui, ó. O Flipchart. Tô com saudade de fazer aqueles aulões que a gente faz no quadro também. O que vocês acham? Tem foto lá dos quadros, dos aulões passados, tá? Que eu tiro foto do quadro e coloco lá nas minhas anotações pra vocês. O que vocês acham, gente, da gente fazer uma outra dessa e mudando a dinâmica, igual a gente faz? Eu gosto de mudar, tá bom? Gente, tô muito feliz com a nossa live de hoje. Vocês gostaram? Coloca coraçãozinho aí pra eu saber que vocês gostaram. Olha lá, ótimo. Que legal. Muito bom. Bacana. Ó, cocei aqui, ó. Deu até vergão. Tudo de bom. Que bacana, gente. Agora vocês sabem que é toda a última quinta-feira do mês. Mas mesmo assim, a gente tem Tati Explica toda segunda-feira, tá? Então, ó... Depois que começou a Tati Explica, a gente tá aqui conversando toda segunda-feira. Tô colocando aqui, tô montando a playlist lá no YouTube também, salvando os Tati Explica, colocando lá. Isso aí, ó, gente. Tô feliz, viu? Tô muito feliz. Muito bacana. Gente, então é isso, né? Nos falamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Ela é sempre maravilhosa, excelente, amei, que legal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Assistam de novo quantas vezes vocês quiserem, tá? Vou ficar aqui por 24 horas, depois vai lá pro YouTube. E se vocês quiserem, depois eu posso mostrar outros livros, tá? Correr pra dar conta dessas leituras. Não precisa correr, não. Vai aos pouquinhos, vai fazendo aquilo que você acha que tem a ver com você, né? Por isso que eu comecei lá falando, faça o que tem a ver com você. Tá bom, gente? Nossa live já vai cair de novo, vocês acreditam nisso?
Beijo, beijo, Lu, beijo, gente. Ah, vou baixar o aplicativo, isso aí. Baixa o aplicativo e depois clica no link da bio que vai abrir um menuzinho e aí vai ter escrito lá pra vocês pra ir pro Telegram e você clica lá, tá bom? Ah, fica com Deus, Rosângela, beijo, querida. Você também, olha lá, você nota 10. Amei, pessoal, amei estar aqui com vocês, tá bom? Ah, peraí, gente, tira print. Tira print aqui. Quem ainda não saiu, tira o print aqui da nossa live que vocês postam. Coloca lá, @Tatiane A. Castro. Colocam lá no nosso, no story de vocês. E é lógico que eu vou lá e compartilho, né? Fico super feliz. Então, tirem o print aqui, tá bom? Fica até na pose já, ó. Tirou? Tirou, né? Beijinho, gente. Me marquem, anotem lá, marquem @Tatiane Acácio, que lógico que eu vou compartilhar, tá bom? Beijo.